Oi, oi, gente. Hoje a nossa receita é uma sobremesa na travessa de abacaxi com um recheio bem cremoso, uma torta geladinha muito gostosa e que é a nossa super dica pro Dia das Mães que está chegando e que toda mãe ama uma torta, uma sobremesa de abacaxi. Então vamos lá para nossa receita. Então, gente, nós vamos dar início aqui na nossa receita, começando pelo abacaxi, né? Então a gente vai começar aqui a picar o nosso abacaxi, né? Primeiro descascar o nosso abacaxi, tirando aqui toda a casca em torno do nosso abacaxi, deixando aqui só a fruta. E nós também não vamos aproveitar o miolo. Eu tô usando 2 abacaxis porque meu abacaxi tava muito pequenininho o dia que eu fui lá no mercado. Mas se você tiver um abacaxi grande, já dá a quantidade que a gente precisa. Mas depois eu vou mostrar pra vocês aí, mais ou menos quantos gramas de abacaxi que eu vou estar usando nessa receita. Então, gente, já piquei todo o meu abacaxi, já está aqui na minha panela. E agora eu vou acrescentar aqui 300 gramas de açúcar, porque eu experimentei esse abacaxi e ele tá muito azedo. Então eu coloquei 300 gramas de açúcar e eu não coloco água. Eu vou colocar ele para cozinhar no fogo baixo, até ele soltando a própria água do abacaxi. Depois eu coloco no fogo médio. Ele vai ficar em torno de 40 minutos, mas a gente vai sempre mexendo para não queimar. Mas ele tem que ficar bem amarelo. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, gente, nessa hora já tinha uns 5 minutos que ele tava aí cozinhando no fogo baixo, então ele já tinha soltado toda a água, tá vendo que não precisa da gente adicionar mais água? Então, só misturei esse açúcar que ficou na parte de cima e vou deixar ele continuar cozinhando. Tá vendo aqui, gente, que ele já tá começando a ficar amarelinho, a calda tá reduzindo. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho, porque eu quero deixar com um pouquinho ainda de calda, porque essa calda eu gosto de regar a massa do bolo. Mas aqui já tá, ó, já ficando amarelinho a calda do nosso abacaxi. Então, gente, esse daí é o ponto do nosso abacaxi. Dá pra perceber que a calda reduziu bastante, ele já tá bem amarelinho. Ele fica assim num aspecto parecendo que quer caramelizar, né? Mas não chega a ficar nesse ponto, porque a gente ainda precisa dessa calda. Ele já tá bem cozido. Ele ficou 25 minutos no fogo de médio para alto. E agora eu vou colocar todo esse abacaxi numa peneira para poder escorrer toda essa calda. A gente não vai pressionar com a colher, a gente vai deixar escorrer naturalmente e depois nós vamos usar essa calda como eu falei anteriormente. E enquanto isso, gente, nós vamos passar para a receita do nosso creme, que é um recheio muito delicioso. E agora, pessoal, para o nosso recheio de abacaxi, para a nossa sobremesa na travessa, eu vou colocar aqui na minha panela de fundo grosso uma caixinha de leite condensado, ou 395 gramas de leite condensado. Vou colocar aqui também 100 gramas de leite em pó, um leite pó bom, gostoso aí da sua preferência. Vou misturar aqui um pouquinho, envolver esse leite condensado aqui com leite em pó, para ficar bem diluído, para não acontecer de ficar grominhos no nosso recheio quando for para o fogo. Então, aqui já misturado, eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e também 100 ml de leite de coco. Um bom leite de coco, pessoal, que tem uns leite de coco aí no mercado que não é nada legal. Então, aqui, depois de tudo misturado, eu vou levar pro fogo médio e vou ficar mexendo bem até dar o ponto aqui do nosso recheio. Mas eu mostro pra vocês. Então, gente, nessa hora eu vou mexendo aí muito bem, passando sempre a espátula no fundo da panela, para evitar que esse recheio crie rapa, queime. Eu sempre falo que é preciso a gente usar uma panela de fundo grosso, justamente para evitar isso. Então, eu vou sempre mexendo durante todo o processo e ele vai ficar aqui em torno de 8 a 10 minutos. Então, pessoal, aqui o nosso recheio já tá no ponto, eu abaixei o fogo para não queimar. Quando eu pegar o recheio com a espátula e jogar assim, ó, ele vai criar um montinho. Tá vendo? Esse aqui já é o ponto dele. Não precisa deixar muito tempo, porque como é uma sobremesa na travessa, a gente quer que esse recheio seja mais cremoso. Então, aqui eu pego, jogo por cima do recheio que tá na panela e ele cria um montinho. Esse é o ponto dele. Eu já vou desligar aqui meu fogo e vou passar para um recipiente para poder cobrir com plástico filme. Então, aí, gente, eu fui colocando todo o meu recheio nessa tigela de vidro e vou cobrir com um plástico filme. Vocês podem usar um saco para alimento, para esse recheio não ter contato com o ar e não criar película. E vou deixar ele esfriar por completo. Então, gente, aqui o meu recheio já esfriou. Agora eu vou dar aqui continuidade. Tirei o plástico filme
E aquele abacaxi que a gente colocou na peneira já escorreu completamente. Como eu falei, eu não pressionei, deixei escorrer naturalmente. Eu tirei aqui uma colherzinha desse abacaxi para usar depois, só para fazer um detalhe, um acabamento por cima da nossa travessa. Então, eu vou colocar todo esse abacaxi aqui no meu creme, nesse recheio, e vou misturar. Então, gente, no caso do abacaxi, eu prefiro misturar já no creme, né, nesse recheio que a gente fez, porque quando a gente fizer a montagem, que a gente partir um pedaço aí da nossa sobremesa, não acontece do abacaxi se separar do recheio, desse creme, né? Porque tem esse risco da gente colocar o abacaxi por cima, nesse abacaxi caramelizado, e depois ele se dividir quando a gente fizer o corte. E dessa maneira, envolvendo tudo, a gente pode comer aí todas as nossas fatias, né, com o creme junto com o abacaxi. Então, gente, para fazer a montagem da sobremesa de abacaxi, eu vou usar essa travessa aqui oval, depois deixo na descrição as medidas. E antes de passar para a montagem, lembra da nossa calda que a gente escorreu aqui? Eu vou passar ela aqui para minha garrafinha. Essa calda, eu não acrescentei água, leite nem nada, porque eu achei que o sabor dela já tá bom. Mas se caso essa calda sua você achar que tá muito doce, você pode acrescentar água ou também um pouquinho de leite. Então, já coloquei aqui. E também, para essa sobremesa na travessa de abacaxi, eu vou usar essa massa de bolo de pão de ló, que é uma massa que eu já ensinei no canal. Teve uma aceitação muito boa, tem bastante visualizações lá. E se você ainda não viu, entra lá, veja como faz essa massa. É uma massa fofinha, tem todas as dicas. E eu vou cortar aqui umas rodelas para poder a gente forrar a nossa travessa com essa massa. Aqui em 3 discos. E depois, quando eu for colocar lá na minha travessa, eu vou vendo a maneira que vai ficando mais adequado de colocar essa massa. Se vocês não quiserem usar a massa do pão de ló, mas quiser usar uma outra massa, aí fica a critério de vocês. Então, eu vou colocar aqui. Vou botar minha travessa pra cá. Não gosto de farelar. Eu acho que a gente tem que colocar a massa por completa mesmo, fica bem melhor o resultado, até pra gente comer mesmo. Então, a gente vai colocando aqui, pessoal, vendo o que vai dar um encaixe melhor aqui. Aí, depois a gente pode ir cortando outro pedaço da massa e colocando aqui nos vãozinhos que a gente perceber que ainda precisa de massa. Como eu disse, eu só não gosto de esfarelar esse bolo. Pronto, já coloquei o bolo em toda a minha travessa. Agora eu venho com a minha calda e vou molhar muito bem essa massa. Como eu não adicionei água na calda, ela tá bem grossa, mas a massa vai absorver toda essa calda aqui. Se você perceber que a calda que ficou na sua panela é uma calda bem grossa, aí você vai ter que colocar assim água ou um pouquinho de leite. Então, aqui eu vou molhar 2 vezes, porque eu quero essa massa bem molhadinha, como não é um bolo de aniversário, né? Que tem que ter uma estrutura firme, mas essa é uma sobremesa na travessa, a gente pode deixar essa massa bem mais molhadinha. Só não demais também, né? Pra não ficar assim empapada. Então, essa quantidade aqui, molhei 2 vezes, já tá excelente. E agora, pessoal, vou colocar aqui todo esse recheio por cima da minha massa do bolo. Então, vou colocar em partes aqui, dessa forma, para que esse recheio fique bem uniforme, pegue todas as camadas aqui do meu bolo, todas as partes. Gente, eu vou colocar aqui no bol da minha batedeira 150 ml de chantilly e vou acrescentar também 2 colheres de leite em pó e vou levar para bater até ficar em ponto de bico. E volto pra gente finalizar aqui a nossa travessa com a decoração. Então, gente, vou batendo meu chantilly aí na velocidade média. E chantilly precisa estar bem gelado, principalmente porque a gente colocou leite em pó. E o ponto dele é quando ele já estiver bem consistente, bem cremoso, que a gente levantar o gancho da batedeira, esse chantilly ele vai ficar firme no gancho, ele não vai escorrer. Tá vendo como está aí no vídeo? Ele também não está duro demais, porque ele não está poroso, mas ele ainda está bem cremoso. Então, gente, agora o meu chantilly aqui batido, vou mostrar pra vocês, ele tá bem cremoso, tá vendo?
eu vou colocar aqui por cima do meu recheio. Eu não saborizei com leite condensado, porque esse recheio, junto com a calda do bolo, já fica bom em questão do doce. Então é bom a gente usar o chantilly mais neutro, pra gente não ter uma sobremesa enjoativa. Eu particularmente não gosto de doces, sobremesas que são exagerados no doce, que fica enjoativo. Então, tô colocando aqui o chantilly. Eu resolvi não fazer um trabalho de bico, porque a gente sabe que nem todo mundo tem bico de confeitar, né? Então aqui é uma sugestão mais simples, mas que se adequa aí mais com a realidade das pessoas que assistem aqui o meu canal. Então já passei aqui todo o chantilly, alisei até aqui a bordinha. Ainda ficou um pouquinho de chantilly aqui, que daqui a pouco as meninas daqui de casa comem tudo. Então alisei, vou alisar aqui. E agora eu vou, com o auxílio da colher mesmo, vou pegar uma colher limpa aqui agora, pessoal. E com aqui o peito da colher, se é assim que fala, eu vou dar um acabamento aqui na parte de cima. Então aqui com a colher limpinha, eu vou fazendo assim, tá vendo? Pra ficar com um biquinho. Só pra dar um acabamento aqui na nossa travessa, pra gente não precisar usar um bico de confeitar. Tá vendo? Tanto que já fica legal. Bem legal mesmo. Eu gosto desse tipo de acabamento, é simples. E agora eu vou pegar um pouquinho daquela calda que ainda sobrou aqui e vou colocar como se fosse um escorridinho aqui por cima do nosso chantilly, né? É uma sugestão, pessoal, tá bom? Tá vendo? E, pessoal, agora eu vou colocar, lembra aquele abacaxi que eu separei? Então eu vou colocar alguns aqui. Tudo é só pra dar mesmo um detalhe, gente. Eu acho que eu até podia ter tirado um pouquinho a mais, né? Não tirei, mas tudo bem, né? Aí, ó, só pra dar um acabamento, pra gente deixar mais bonitinho. Aí, pronto. E aí tá, gente, olha só que lindo que ficou nossa sobremesa na travessa de abacaxi. Uma ótima sugestão aí pro nosso Dia das Mães que está chegando. Agora eu vou cobrir aqui com plástico filme, vou levar pra geladeira por no mínimo 4 horas e eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa torta de abacaxi geladinha com recheio cremoso, que vocês vão super amar. Então, gente, essa é a melhor hora. Eu sempre digo isso porque eu amo experimentar todas as receitas que eu posto aqui no canal. A gente faz com muito carinho. E essa sobremesa na travessa de abacaxi, ela fica com recheio super equilibrado. Em particular, minha mãe ama. E eu tenho certeza que se vocês fizerem também no Dia das Mães aí, a mãe de vocês vão amar, assim como todos os convidados. E se vocês gostaram, compartilhe essa receita, porque realmente ela é muito deliciosa.